Estamos aqui para fazer mais um resumo do que aconteceu no NXT. Dessa vez o NXT No Mercy, que aconteceu em Fort Lauderdale, na Flórida. Evento que já começou com uma informaçãozinha de que a Lane Reed não estaria liberada para lutar, porque ela parece que teve uma lesão no pé ou na perna, enfim. Mas que o combate não estaria cancelado. O combate, acho que até para não jogar todas aquelas semanas que teve de construção do torneio e tal, dela ganhando, eles acabaram tendo a decisão de que a Soroka enfrentaria uma oponente surpresa. E aí o combate estaria de pé ainda. Depois a gente teve um videozinho da Kelani Jordan mostrando a vitória dela na sexta-feira no Road to Victory. Ela que pegou o título de nocaute da TNA, que é o título principal da empresa, trazendo pra WWE de novo o título da TNA em um mês, tá? A Ash Baialense ficou com o título, se eu não me engano, foi um mês. Ela pegou no Heatwave e já perdeu agora no... Ela perdeu não, ela teve que deixar vago e na mesma noite a Kelani Jordan foi lá e ganhou o título em cima... eu não lembro agora, mas era uma lutadora asiática. Agora me fugiu o nome, que quem tava arbitrando era a Indi Hartwell, que é uma ex-NXT. Ela que ficou também uma cara ali de embasbacada também com o que aconteceu. Enfim. E aí, antes do combate começar mesmo, eu só queria dar a informaçãozinha que tem uma coisa que eu não gosto muito, que é quando a rampa ela é conectada com o ringue. Eu acho que isso tira muito do espaço ali do ringue. Traz alguns momentos interessantes, mas em geral eu não curto muito isso. Teve no NXT Homecoming também. Só que eu acho que a vantagem é que o espaço ali entre a arquibancada era maior. Nesse, tava bem contido o espaço, então eles ficaram um pouco limitados ali. Enfim, é só uma coisa pessoal. Mas indo pro combate mesmo, a gente teve Devon Evans e Josh Briggs Cara, é difícil falar qual foi o melhor combate da noite, mas... Porque o main event também foi muito bom, mas essa luta, cara... Olha, lutaça. Eu recomendo que vocês vão lá ver. Eu botei bastante coisa aqui que eu queria comentar, mas eu acho que eu vou me alongar muito se eu comentar tudo que eu gostei, porque a luta inteira foi muito boa. Então... eu recomendo que vocês vão lá assistir, porque foi muito boa a luta. Mas teve algumas coisas interessantes ali pra comentar, que foi quando o Devon Evans, logo no começo do combate, ele tenta aplicar clothesline, mas o Josh Briggs não vende. E aí ele vai pra um super kick, aí sim ele acerta um running clothesline, que aí faz efeito. Ele vai pra um super kick, ele acerta o Josh Briggs, aí ele... O Josh Briggs tá no turnbuckle. O Briggs ele consegue sair dali, só que o Devon Evans ele consegue aplicar outro spinning kick e derruba ele ali. E aí ele tá lá sentado no turnbuckle, só que ele... e aí o Devon Evans ia pra um crossbody, ou pro frog splash, pro crossbody de cima das cordas, só que o Josh Briggs ele acaba saindo. Só que aí quando ele sai, o Devon Evans aproveita e aplica de lá mesmo. Dele indo... O Josh Briggs avançando até ele e o Devon Evans pula de lá de cima. Absurdo, esse moleque voa muito. Aí depois teve um momento que o Josh Briggs ele ia pro Super Chokeslam da terceira corda e o Devon Evans consegue reverter com um mortal no ar. Cara, um momento assim absurdo. E o Josh Briggs tá lá no chão, o Devon Evans aproveita pra chutar ele no rosto, ele vai pra corda pra mais um salto, só que o Josh consegue conectar um Chokeslam pra contagem. Absurdo. Só conexão. O Devon Evans é o MVP da noite. E aí depois tem um momento que o Josh Briggs ele ia pra as cordas pra fazer um moonsault, só que o Devon Evans ele vai se arrastando até ele impede ele, começa a diferir vários golpes contra o Josh Briggs. E aí o Josh Briggs ele vai avançar pra ele no meio do ringue, só que, cara, o Devon Evans ele aplica uma voadora com tudo na cara do Josh Briggs. Cara, foi absurdo aquilo ali que ele fez, porque ele voou muito alto e o barulho que ele fez é absurdo, cara. Enfim, aí depois ali fechando o combate, o Evans ele ia pra um ataque nas cordas, mas o Josh ele chuta o Devon Evans num counter bem inteligente. Mas aí o Devon Evans, quando o Josh ia conectar pra um chokeslam, o Devon Evans ele reverte pra um cutter. Cara, lindo. E aí ele vai pra terceira corda e ele fecha com o OG cutter muito alto. O Devon Evans Cara, o Devon Evans não existe. Ele já tinha tido uma luta bem boa no SmackDown dessa semana. No SmackDown que foi
complicada. E depois a gente parece que ele também teve uma luta na TNA contra o Leon Slater, alguma coisa assim, pela X Division, mas esse combate eu não vi. Mas deve ter sido bom, porque o do SmackDown foi bom e essa noite também foi bom. Então, enfim, foi um puta do combate, eu recomendo que vocês vão lá assistir. Depois, durante os intervalos ali, que normalmente, tipo assim, sei lá, normalmente no especial os intervalos não costumam ser muito grandes e tal, e não chega a ser intervalos comerciais, só que pelo que parece, lá fora nos Estados Unidos realmente ia para os intervalos comerciais, só que na Netflix eles ficavam exibindo lutas dos No Mercy passados, então acabou que eles deram um jeito ali de encher linguiça, né, tipo, por exemplo, não ficar passando nada ali, eles botaram as lutas, pelo menos parte das lutas dos No Mercy passados. Depois nos bastidores a gente teve uma entrevista ali com a Kelani Jordan falando sobre a vitória dela no Road to Victory, e provavelmente que ela vai continuar competindo na NXT, apesar dela ter essa conquista na TNA. Depois a gente teve o segundo combate da noite, que foi pelo título Speed, Sol Ruka e Jada Parker. Já estragando a surpresa, mas a Jada Parker era a oponente surpresa. Ela aparece, o público vibra muito com ela, porque o público gosta da Jada Parker, e eu achei que ela merecia esse título, tá? Já dando outro spoiler aqui, a Jada Parker não vence, porque o que aconteceu no final ali foi que a Sol Ruka, ela é jogada pros degraus de metal, só que ela joga a Jada Parker joga a Sol Ruka de volta pro ringue. Nisso, a Zarya e a Jada Parker, ela começa a se estranhar, acho que a Jada Parker até dá um tapa no rosto dela. E aí a Lash Legend aparece atrás da Jada Parker, e a Jada Parker, muito inteligentemente, ela pula na mesa dos comentários para desviar da Zarya, que aplicar um Spear nela, e o Spear acaba acertando a Lash Legend. A Lash Legend volta pro ringue, a Sol Ruka se recupera a tempo, consegue aplicar um Soul Snatcher e fecha o combate por pinfall. Foi um combate legal, mas de novo, o combate de título Speed é um combate um pouco mais rápido. No caso, como esse é um combate por título, normalmente as lutas normais do Speed elas têm 3 minutos de duração, ou seja, cada minuto vai mudando a cor do ringue. Essa, como é uma luta pelo título, ela tem 5 minutos de duração, então ela é um pouquinho maior, né? Então, enfim, ela dá um pouco mais tempo das lutadoras se mostrar. E se acabar o tempo e não tiver um resultado, a campeã retém o título. Nesse caso, a Sol Ruka conseguiu reter por pinfall. Combate legal. Eu acho que a Jada Parker merecia talvez pegar esse título, porque o público gosta muito dela, mas eu entendo que a Sol Ruka defendeu, até porque foi uma coisa de última hora, né? Foi uma decisão de última hora, talvez eles estejam pensando em outra coisa a longo prazo. Enfim. Aí nos bastidores teve a Kelly Kincaid fazendo uma entrevista com o Joe Hendry, após a derrota dele contra o Dark State na semana passada. Aí durante a conversa o Dark State aparece, eles deixam claro que o Joe Hendry deveria escolher o lado do Dark Stage ou contra eles, e o Joe Hendry ele fica ali meio pensativo, sabe? Ele fala, interessante. Aí, deixando aí na dúvida se o Joe Hendry aí vai se aliar aí ao Dark State ou não, mas acho que provavelmente não, ele vai ficar com o Rankin Tank. Mas não se surpreenda se ele se juntar aí com os vilões, né? Seguindo, a gente teve depois o terceiro combate da noite, que foi a Steel Cage com armas da Jordynne Grace contra a Blake Monroe. Combate também sensacional. Não tem saída e tem armas personalizadas disponíveis. Inclusive as armas é legal, que as latas de lixo, os candlesticks, era tudo rosinha, tinha a cara da Blake Monroe. Eu achei bem legal. Bem legal, isso deu muita personalidade pra luta. E também teve outras coisas ali também, tipo, no lugar, por exemplo, de taxinhas, teve diamantes, teve secadores, enfim. Tem um momento ali, inclusive, acho que esse foi um dos momentos mais legais, que a Grace, ela aplica um Spine Buster
na Blake Monroe na cadeira, e depois, essa mesma cadeira, enquanto ela tá aplicando o Boston Crab, ela pega essa cadeira e ela senta na cadeira em cima da Blake Monroe, e ela aplica o Boston Crab sentada na cadeira, velho. Um negócio assim, genial. Mas aí depois a Blake Monroe consegue quebrar chutando a Georgine. Depois tem um momento ali que a Blake Monroe ela pega um secador, ela prende a Georgine Grace contra a jaula ali, nas cordas, e ela pega uma tesoura e, cara, ela tira bastante cabelo da Georgine Grace. Eu não sei se aquilo era mega hair, né, se era um aplique, mas, cara, mesmo assim, foi um negócio meio absurdo, que ela tirou bastante, cara, bastante cabelo. Aí depois a Georgine Grace consegue sair. Aí tem outro momento depois que a Blake Monroe... depois tem até um momento que a Georgine Grace faz ela comer o cabelo dela, enfim. Aí depois tem um momento que a Blake Monroe, ela pega uma sacolinha ali com diamantes, ela joga no chão, aí quando ela ia ali fazer alguma coisa com a Grace, talvez aplicar um DDT ali na Georgine Grace, a Grace, ela consegue lutar de volta, ela aplica um suplex no diamante. Só que assim... ela aplicou o suplex no diamante, mas nem tanto também, né? O diamante tava aqui no meio e ela jogou, bem à esquerda. Pegou, sei lá, deve ter pegado uns 3 diamantes no máximo, assim. Mas valeu, sabe? Aí ela vai pra uma contagem de 2 e tal, mas não consegue fechar. Aí depois tem um momento ali que a Georgine Grace, ela seta uma mesa no ringue. O público pedindo há um tempão a mesa. A Grace, ela vai pro turnbuckle com a Blake Monroe nos ombros dela. Só que aí a Blake Monroe aproveita que ela tá nos ombros e consegue bater a cabeça da Georgine Grace na jaula. E depois a Blake Monroe e a Georgine Grace, elas vão lá pra cima da jaula. Elas ficam lá em cima da jaula. A Georgine Grace diferir ataques quando a Blake Monroe surpreende ela e joga pó na cara dela. E aí então elas descem de volta para as cordas. E quando a Blake ela tentou jogar a Georgine Grace contra a mesa, a Georgine Grace, ela consegue counterar e ela bota a Blake Monroe nas costas dela e ela acerta um Air Age Crash contra a mesa, caindo direto por cima dela e fazendo o pin e fechando o combate. Cara, esse também foi um baita de um combate, tá? Esse aí acho que foi top 3 de combate. Até o The John Reporter Wrestling deu também uma nota bem alta pra essa luta, porque essa luta foi bem boa, foi uma luta bem criativa de Steel Cage, cara. Com muita personalidade, eu achei legal. E aí, continuando essa rivalidade aí das duas, que eu não sei se acabou agora, tá? Pode ser que continue ainda mais. E eu não vejo mal nenhum. Enfim, depois da luta a gente teve um comercial aí de Salt Lake, que vai ter um SmackDown de Halloween, no Halloween, né, no dia 31 de outubro, e eles anunciaram que depois desse SmackDown, no sábado, a gente vai ter mais um Saturday Night Main Event no dia 1º de novembro, e eu já tava esperando isso, porque se vocês forem verem a grade ali de eventos, de outubro a novembro, o War Games, né, o Survival Series, ele vai acontecer em novembro. Ele vai acontecer lá para final de novembro. E o PLE mais próximo é o Halloween Havoc, só que é do NXT. Ele acontece no finalzinho ali, no dia 25 de outubro, se não me falhar a memória. Só que o evento mais recente antes é o Crown Jewel, que vai acontecer no dia 10 ou no dia 11, agora eu não lembro agora. Então, tipo assim, tem um espaço muito grande entre os eventos. Aí eu imaginei, eles vão encaixar algum Saturday Night Main Event entre isso. E dito e feito, eles encaixaram realmente o Saturday Night Main Event. Que é aquele evento que a gente fica... meu Deus do céu. É aquele evento que a gente revira os olhos assim, que, cara, tem muita propaganda. Enfim, né? Continuando. Mas depois disso a gente teve uma notícia boa. Quando a Ava, ela tá no escritório dela, ela começa a falar sobre a invasão dos lutadores da TNA no NXT passado. E ela fala que conversou com o diretor da autoridade, o Santino Marella. E ela diz que no dia 7 de outubro, numa terça-feira, no NXT comum da semana, vai rolar um especial que vai se chamar NXT TNA Invasion.
finalmente anunciando a invasão aí da TNA no NXT oficialmente, né? E vai rolar dois combates estilo Survival Series, uma feminina e uma masculina, e também que vai ter que os times vão ser anunciados já nessa terça-feira agora que vem, e que também vai ter uma luta de tags do Dark State contra os Hard Boys, que são os atuais campeões de duplas da TNA, e também que a gente vai ter um combate uma rematch, né, do Oba e do Trick, por causa que o último combate terminou sem resultado, mas dessa vez não vai ter interferência, né? Então aí já tem coisa anunciada já para daqui 2 semanas já, e também essa semana agora. Enfim, e cara, isso aí vai quebrar a banca, tá? Isso aí vai quebrar a casa, o pessoal vai à loucura, enfim. Depois disso a gente teve a Lash Legend surgindo ali do Titantron. Ela fala que ela estaria disposta, ela se oferece, né, como capitã do time feminino do NXT Invasion, mas a Jada Parker aparece lá pra atacar ela. Enfim, acontece ali uma bagunça e depois foi até confirmado que teríamos um combate das duas. Aí nos bastidores a gente tem uma entrevista da Kelly Kincaid com a Lane Reed, falando lamentando sobre a lesão que ela teve ali, que ela não poderia estar disputando. A Lola vai se aparecer ali dizendo que a hora dela vai chegar e que ela não precisava se preocupar com essa lesão. Só que a Lane Reed dá uma resposta meio atravessada ali pra ela, falando que ela não tava nem aí pro que a Lola tava falando, que a Jacy Jane ia ganhar dela nessa noite. E aí a Lola vai com razão, né? Fica irritada ali, porque pô, ela falou bem na mina e a mina responde assim pra ela. Ela fala que a única pancada transformar a lesão da rival dela em algo mais grave, e encerra afirmando que nada vai impedir ela de conquistar o NXT Champion. Ela dá uma encarada ali na Lane Reed, enfim. Depois a gente tem o combate do Ethan Page contra o Tavion Heights pelo título da América do Norte. Foi um combate legal também. Assim, acho que de todos os combates, esse foi um combate bacana, mas talvez esse tenha ficado aquém, porque a qualidade dos outros foi muito boa. Se bem que a gente teve do Speed também, mas que o do Speed é muito rápido, né? Já tá no nome. Enfim, mas teve coisas legais. Teve o Heights acertando o dropkick ali, mandando o Page pra fora do ringue pra rampa. Nisso o Heights ele vai até ali o Page, e aí o Page joga ele contra a rampa com as costas dele, né? Ele joga ele com tudo assim, mostrando ali a força do Ethan Page. Aí também tem, acho que um dos momentos mais legais foi quando o Ethan Page ele cautera um chute do Heights. O Page ele vai para um jump kick, quando ele tá no turnbuckle. O Page então bota o Tavion Heights ali deitado no turnbuckle, e aí ele aplica um backbreaker no topo do turnbuckle no Heights, cara. Ali, aquele momento ali eu senti minhas costas junto com o Tavion Heights. E aí ele grita de dor, o árbitro até vai, o Gary Wilson até vai checar se ele tá bem e tal. Ele tá bem, aí as coisas continuam e o Tavion Heights tá ali, o Page tá ali posando ali no ringue, mostrando toda a imponência dele. Aí o combate se encerra quando o Page ele aplica um Eagle's Edge. Depois ele aplica um Boston Crab, outro Boston Crab na mesma noite. Mas o Tavion Heights ele consegue pegar nas cordas e consegue quebrar ali o Boston Crab. Quando ele ia pro turnbuckle, o Page segue ele, pega ele pelo cabelo. Ele aplica um Power Slam. E depois ele pega ele pelas costas e aplica um Twisted Green, que é tipo um cutter, né? E depois ele fecha ali o combate por pinfall. Depois do combate a gente teve o El Hijo del Dr. Wagner Jr., nome muito difícil de pronunciar, aparecendo ali na tela, e tava falando que ele tava de olho no título do Page, que ele apareceria muito em breve pra pegar o Page. Enfim, aí mostrando aí, e legal que mostrando aí um lutador da TNA, não, da AAA, né, inclusive o campeão da América do Sul, no show da WWE, muito legal. Depois desse combate a gente teve uma entrevista do Myles Borne com a Kelly Kincaid, falando ali que o Borne ele tava muito feliz de finalmente botar o Lexis King no lugar dele, e ele disse que
enfim, o King merecia, e que agora ele tava pensando na família dele, que era o NXT, né? E que ele estaria disposto a fazer parte do time e lutar contra a TNA. E ele falou que ele apareceria terça-feira pra defender a casa dele. Enfim, normal ali ele defendendo a TNA. Depois a gente teve o Mike Santana nas redes sociais falando que o Trick Williams ele era um problema e que o NXT era um problema ainda maior. Ele disse que o título da TNA estava sendo maltratado. Ele disse que ele não precisa se preocupar com isso, que ele vai trazer o título de volta para casa, onde pertence. E também o Mike diz que ele não que ele não é o único a estar irritado. E o Santana diz que terça-feira ele vai estar também aparecendo lá. E nas redes sociais o Frank Kazarian faz um tweet também dizendo que ele estaria no NXT. Pra aparecer lá sei lá, ele vai aparecer lá. Depois a gente teve o Main Event, né? Vamos falar assim que foi o Main Event feminino, né? Mas a gente teve o combate da Jacy Jayne e da Lola Vice valendo o título feminino do NXT. Foi uma luta legal, só que assim, uma luta que já tinha um presságio muito grande. A Lola Vice tava com a família. Tava com a família torcendo pra ela. E pior ainda, ela tava lutando perto de casa. E tem outra superstição aí que, se não me engano, acho que o Jey Uso uma vez lutou de branco e ele perdeu o título. Ela tava também lutando de branco. Aí, cara, isso aí já é presságio, tipo, essa pessoa não vai ganhar. E sem falar que ela saiu por cima também terça-feira. Aí todo mundo já fala, pô, vai lutar com o pai torcendo, vai lutar perto de casa, vai lutar de branco. Ela vai perder, com certeza. Enfim, a luta seguiu normal ali. Aí teve um momento que a Vice ela aplica um spin kick na Jacy Jayne. A Jacy Jayne vai pro chão. Assim, um spin kick que nem pegou, na verdade, tá? Foi um spin kick muito feio. Eu não sei de quem que foi a culpa. Não sei se teve um atraso ali, se foi da Jacy Jayne, se foi da Lola Vice, enfim. Só sei que o chute realmente não pegou. Aí depois a Vice vai pra uma contagem. Só que quando o juiz ele vai contar 3, ele olha pra trás e a Fallon Henley puxa ele. Então eu acho meio burrice ali do juiz, sinceramente. Eu achei que ele poderia não ter olhado pra trás, só ter simplesmente contado 3. Mas enfim, né? A Henley depois é expulsa do ringue e segue o combate. A Jane aproveita também essa distração. Ela pega o título dela. E quando ela ia atacar a Lola Vice com o título, o juiz retira dela e tal. Aí depois segue ali uma sequência de chutes. Aí tem um momento que a Jacy Jayne ela aplica um forearm bonito na Vice. Só que a Vice, ela quando ela bate no apron, ela gira de volta e ela acerta um back fist. Cara, uma conexão bem linda de golpes, hein? Em vez dela ir pra contagem, ela acaba caindo pra trás, ela cai pra fora do ringue. Quando ela cai pra fora do ringue, uma oponente toda encapuzada aparece e acaba chutando um oponente aparece e acaba acertando um running knee na Lola Vice, deixando ela ali caída no chão. O juiz acabou não vendo porque ele tava vendo ali como tava a Jacy Jayne. E aí a Vice, ela quase na contagem de 10, quase acabando a contagem de 10, porque ela ficou um bom tempo ali fora do ringue. Aí ela consegue entrar, só que a Jacy Jayne consegue aplicar um rolling core forearm e fecha o combate ali por pinfall na Lola Vice. Ela defendendo o título. E assim, de novo, por aqueles motivos, né, de superstição e tal do wrestling, a gente sentiu que a Lola Vice não ganharia. Enfim, e aí eu acho que só quem poderia... Tem uns bons nomes, acho que diferente do próximo combate, acho que tem outros nomes que poderiam pegar esse título além da Lola Vice. Enfim, continuou, foi um combate legal, mas, assim, acho que não teve nada muito grandioso, sabe? Mas foi legal, foi um bom combate. Aí depois desse combate a gente teve o Moose falando nas redes sociais que ele vai... ele fala sobre o TNA NXT Invasion do dia 7 de outubro. E ele fala que ele vai causar mais dano ao NXT na semana que vem, porque ele tava lá na invasão, né? E o Mustafa Ali também posta sobre isso no X, né? E aí sim, a gente segue finalmente pro main event da noite, que é Obafemi e Rick Saints pelo título do NXT. O combate também, assim, foi sensacional. E que teve um final que foi... Cara, foi
não necessariamente o resultado foi inesperado, apesar de que talvez tenha sido inesperado, talvez não tenha sido, mas é como terminou o combate. Acho que de novo, porque no Heatwave também tem uma situação assim. Não necessariamente as mesmas circunstâncias, mas com o tipo assim, a surpresa, né? Enfim, o Rick Sanchez tem um momento ali que ele vai ele vai avançar contra o Obafemi. O Obafemi para ele com um forearm na cabeça dele. O Femi, ele pisa no Rick Sanchez, aí ele aplica, cara, ele aplica dois backbreakers, assim, absurdo. Aí os fãs começam a pedir mais um backbreaker, ele vai pra mais um backbreaker pra uma contagem, ele infelizmente não consegue. Uma contagem de 2, né? Aí depois tem o Femi que ele pega ali o Rick Sanchez pra ir pra um chokeslam. Aí ele acerta, ele vai pra uma contagem de 2. O Rick faz o roll-up. E depois o Rick acerta uma joelhada no Obafemi. Aí depois ele faz a caminhada dele nas cordas. Ele acerta um forearm. Eu pensei que ele ia pra um DDT, mas ele acerta um forearm smash. O Rick, ele vai pra um tier forearms no Obafemi, que derruba ele, né? Ele 3 forearms não, ele vai pra 3 forearms no ringue que derrubam o Obafemi. O Rick conecta um Samoa Drop pra 2 no Obafemi. Cara, um Samoa Drop no Obafemi. Aí o Femi, ele depois consegue sair e joga o Rick Sanchez pro o Rick Sanchez consegue acertar um Enziguri. O Rick Sanchez depois ele vai pro Spear, o Femi desvia. O Femi lança de novo o Rick Sanchez no o Rick Sanchez acerta um European Uppercut. Na verdade, o Obafemi acerta um European Uppercut nele. Só que o Rick Sanchez, ele consegue escapar depois do movimento do Obafemi. E aí sim ele acerta um Spear ali, aquele bate ali nas costas pra ter mais impacto no Obafemi. Foi uma boa sequência. Aí depois tem um momento ali que o Obafemi, ele vai tentar carregar ali o Rick Sanchez. O Rick Sanchez, ele countera ali pra um roll-up ali, pra uma contagem de 2. O Femi, depois ele bate ali com o Rick Sanchez por volta do ringue. O Rick Sanchez, ele consegue acertar uma Hurricanrana pra counterar o movimento do Femi. Ele vai pra mais uma contagem. O Femi, ele, cara, um cara desse tamanho, o Rick Sanchez aplicando Samoa Drop no Obafemi e é o Obafemi aplicando um Jump Kick e um Jump Kick na cabeça, cara. Foi um Jump Kick bonito do Obafemi. Pra um cara do tamanho dele, é absurdo isso. E aí depois depois disso aí o público começa a gritar NXT, o público vai à loucura nessa hora. Aí o Femi, ele tem um momento ali que eles estão fora do ringue. Ele limpa a mesa dos comentaristas. Aí ele entra de volta no ringue pra quebrar a contagem. Aí quando o Femi ia aplicar um Power Bomb, o Rick Sanchez consegue counterar e ele aplica um DDT, que assim, eu acho que era pra quebrar a mesa, só que acabou não acontecendo, porque a mesa tava balançando bastante, provavelmente era pra mesa quebrar. Mas não aconteceu. Aí depois o Rick Sanchez, ele aplica mais um DDT, dessa vez um DDT tornado no chão, no concreto, né? Aí depois o Rick ia tentar avançar uma hora contra o Femi. O Femi dá-lhe um tapão que faz um barulho que ecoa pela arena inteira. E aí quando o Femi ia para um Fall for Grace, na verdade ele acerta um primeiro Fall for Grace. Quando ele ia para um último Fall for Grace, o Rick Sanchez consegue reverter e vai para mais um DDT. E ele acerta mais um tornado DDT. E 3, 2, 1 fez combate. Cara, e foi assim, porque na hora que o Rick Sanchez aplicou o DDT e depois aplicou o tornado DDT, eu não tava esperando que o combate ia acabar. Eu tava tipo, caraca, esse combate tá muito bom. E pum, do nada acabou o combate. E o Rick Sanchez, a new NXT Champion Rick Sanchez, né? Finalmente temos aí Rick Sanchez se coroando como campeão no NXT. Ele que já tinha conquistado o título da América do Norte no início do ano, inclusive um pouco tempo que ele tava na empresa. E ele pegando o título aí. Eu tava assistindo a live do Shingus, né? E ele ficou extremamente aborrecido, que ele odeia o Rick Sanchez, né? Ele falou que qualquer pessoa poderia ter pegado, o André Chase poderia ter pegado, mas o Rick Sanchez não. Mas enfim, eu particularmente sou muito fã do Rick Sanchez. Eu também sou bem fã do Obi, eu entendo a dominância dele, mas eu acho que foi bom pro Rick Sanchez porque vai dar uma moral pra ele.
E foi isso, né? Foi um bom main event. Eu ainda acho que a luta de abertura foi a melhor, mas o main event também foi muito, muito bom. E com o final que foi surpresa, né? Porque a luta acabou meio do nada, assim. Então é isso. Semana que vem já foi anunciado que a gente vai ter uma luta da Jada Park e da Lash Legend, porque aconteceu hoje, né? Aconteceu hoje não, aconteceu ontem no NXT No Mercy. E que a Eva e o Santino definiriam os times nessa próxima terça-feira também. Então é isso. O resumo ficou um pouco grande porque eu quis falar bastante das lutas aí do main event da luta de abertura, mas foi isso. Eu espero que vocês se inscrevam no canal. Estejam aí, né? Nas próximas semanas que vão ser muito boas. O NXT entregando especial a cada 2 semanas e entregando só banger, né? Enquanto a WWE tem dificuldade de entregar um bom main event um por mês, né? Enfim. Então se inscrevam no canal, deixem um like, fiquem aí atentos para os próximos vídeos. Obrigado, inclusive, pelo desempenho do último vídeo. O último vídeo de notícias saiu muito bem. Então é isso. Tchau, tchau.